Bom, gente, eu fiquei mais velho, né? 54 anos. E quando a gente faz aniversário, a gente tá nessa idade, né? Não sei, vai dando uma vontade de ficar dando conselho, né? Você está mais velho, experiente. Então, dessa manhã eu gostaria não de uma ministração normal, mas eu queria te trazer um conselho, né? Daquilo que eu tenho aprendido na minha vida com Deus, nesses 54 anos. 54 anos, Jesus amado, vai passando muito rápido. De repente você pergunta, mas 54 anos e não tem cabelo branco ainda? Não, né? Alimentação bem cuidada. O negócio é alimentação. Vocês já viram aquele videozinho lá de fisiculturista, né? Daquela mulher, o segredo é o brócolis, né? O segredo é alimentação, né? Na verdade, meu problema não é o cabelo branco, é segurar o cabelo, né? Eles vão indo embora, mas os que estão aqui, eles são guerreiros. Glória a Deus. Então, eu queria trazer um conselho para você nessa manhã. Deus tem te trazido aqui para você, eu creio, receber algo que vai ser bastante importante para a tua vida, para os próximos passos, os passos que você vai decidir para que lado você vai, o que você vai fazer, algumas escolhas, porque nós vamos sendo chamados na nossa vida para dar muitos passos, não é verdade? Eu não sei se você é uma pessoa que anda muito, caminha muito, no teu celular aí fala isso, né? Fazer um desafio, vamos ver quem deu mais passos ontem, ou melhor, não sei se dá para fazer o Isaac, daí ele já é covardia, né? Mas não é passo de fazer a tua maratona não, Isaac, é passo ali normal. Quem tem medida aí no seu celular, quantos passos você deu? Estou sem meu celular aqui, ou no teu relógio, enfim, quem consegue medir, fala aí para mim, vamos pegar um dia, vamos pegar sexta-feira, porque talvez a média ia demorar, né? Sexta-feira, antes de ontem, quantos passos você deu? Vamos ver quem ganha. Não, tem que olhar, você não olhou? Onde que olha? Ela jogou 10 mil, ela nem olhou. Não, ela nem sabe nem onde olha, não, é 10 mil, né? Vai no saúde, está escrito saúde aí, tem um coraçãozinho. Se vocês não acharem esse aplicativo do iPhone, é o saúde. Você pesquisa lá, saúde, que você vai achar quantos passos você deu. 3 mil? Hã? 13 mil, onde você foi, Ana? Não. Mas é média ou semana? Sexta? Só na 20 mil? Eu acho que o passo do Jefferson que está medindo lá. Não, mas eu acho que o Jefferson vai ganhar, porque na verdade a média é de 3 a 5 mil. 10 mil, eu tenho no meu relógio ali que ele apita a hora que dá 10 mil passos, que é a meta, né? E daí, nem todo dia que apita. 20 mil, sujeito a uma conferência depois, né? Quem mais viu aí? 4 mil. Aí, ó. Não, mas está longe do Jefferson, né? É por isso que o Jefferson está magrinho, né? 20 mil passos por dia. Olha só, gente. A média é 3 a 5 mil mesmo. Pode chegar a 8, 10 mil num dia ali de muito passeio, quando você está viajando e você vai conhecer uma cidade, sai andando por ela, você chega a 10 mil, passa, mas parabéns, Jefferson, nós estamos orgulhosos de você. Mas assim, o ponto dos nossos passos, gente, não é sobre a quantidade de passos, é sobre a direção, é sobre nós estarmos indo para o lugar certo. Sabe que lá na Itália tem um problema, que a gente passou por ele de novo. Quando você pega uma autoestrada, você depois não tem várias saídas que você entra, que você sai por ela. A hora que você vai pegar a placa, que você entra ali no caminho que é para a autoestrada, a hora que você entra na autoestrada, você pega um bilhete que é para você pagar o pedágio de quanto você vai andar. Então, a hora que você pega a autoestrada, você passa por uma cancela, pega um bilhete e depois, a hora que você sai na cidade que você for, ou enfim, o tanto que você for andar, você de novo sai da autoestrada, passa por uma cancela,
passa ali teu bilhete e sai o valor. Isso é muito bom, mas é horrível quando você erra o caminho. E eu errei de novo, né? A gente estava lá, enfim, está registrado que eu errei de novo. Pronto, é a humildade, né, gente? Ó só. É a humildade, gente, que me faz confessar essas coisas. Peguei a estrada errada. E quando a gente pega... peguei a estrada certa na direção errada. E qual é o problema? O problema é que a gente andou 10 quilômetros para voltar. 10 para ir, 10 para voltar. Não precisa me humilhar desse jeito, né? Então foram 20 quilômetros por causa de um erro de direção. E a gente estava ali, enfim, acelerado e andava rápido, mas é horrível. Não sei se você já teve essa sensação de estar andando rapidamente para uma direção errada. É horrível, porque você está gastando combustível, você está gastando energia, você está, enfim, né, perdendo tempo, e você nem ainda sabe que tem a volta. E daí a única alternativa que eu tive ali, o melhor que eu pude fazer é tentar distrair quem estava no carro, chamando atenção para algumas coisas, puxando uma conversa, enfim, mas é horrível. Isso é claro, quando a gente traz para nós, a nossa realidade, a gente da mesma forma, imagina o Jefferson, 20 mil passos, imagina se o Jefferson desse 20 mil passos na direção errada. O que ia acontecer? Apesar de todo o esforço, todo o empenho, tudo aquilo que estava envolvido nessa caminhada dele, ia fazer com que ele se afastasse, daquilo que seria a direção, então, correta para ele. Não é nem não chegar a um lugar, é se distanciar um lugar errado, é se distanciar daquilo que a gente poderia percorrer com menos energia até. E aí, entre os meus conselhos, né, a gente sabe que a nossa vida, ela é muito importante. A vida de cada um de vocês, ela é muito importante. Todo dia é importante. A Bíblia vai revelando isso para nós. Os Salmos, eles tocam nesse assunto. Homens de Deus tocam nesse assunto. Salomão toca nesse assunto. Acerca da sua vida, da importância dos seus dias. Que ele precisaria entender isso. Que nós precisamos entender isso, o quanto antes na nossa vida, a importância que são os nossos passos, que são as nossas decisões. Lembrem do amém. Ah, isso. Agora, qual será a direção? Qual será o lugar que nós estamos indo? Ou melhor, que Deus está nos mostrando? Qual é o lugar certo para onde nós estamos indo? E a Bíblia vai tratar esse lugar, esse destino, como o nosso chamado. Amém? O nosso chamado. É o tema da palavra dessa manhã, o chamado. O que é um chamado? Porque às vezes o chamado é uma palavra ali que a gente está acostumado a ouvir dentro da igreja, e a gente precisa entender algumas palavras, o que realmente Deus está falando conosco. Não só nós falarmos o que é um chamado, mas nós entendemos. E um chamado nada mais é do que um convite de Deus para nós vivermos algo com Ele. Isso é um chamado. Existem chamados diferentes, chamados ministeriais, propostas de Deus específicas, planos de Deus, a gente vai encontrar isso na Bíblia. Mas um chamado, em resumo, é isso, é um convite de Deus para nós andarmos com Ele, para nós vivermos experiências com Ele. Todos nós temos um chamado? Sim ou não? Sim, todos nós temos um chamado. Agora, o chamado de Deus, ele nunca será construído de uma forma natural para nós. Um chamado de Deus, ele nunca é construído, por exemplo, em um ambiente que seria um ambiente nosso de total controle. Um chamado de Deus, ele é construído em um ambiente de fé. De fé. E fé, por definição, vai exigir uma ação nossa.
A fé, por definição, vai exigir de cada um de nós que estamos atrás do nosso chamado, estamos atrás da direção certa para as nossas vidas, uma ação, que é o movimento. A fé, ela vai exigir de nós movimentos. É por isso que os passos estão dentro desse raciocínio. Uma fé ativa, ela exige de nós movimento. Um texto clássico sobre a fé, Hebreus capítulo 11. A maioria de nós conhece bem esse texto, esse capítulo. Ele começa assim: ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, a prova de coisas que nós não enxergamos. Mas o versículo 8 diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 8, para quem está anotando. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Perceba detalhes nesse texto. Ele não sabia, mas ele foi. Ele dirigiu-se a um lugar. O que mais tarde ele entendeu, ou melhor, que mais tarde ele entenderia que aquela era a herança de Deus para ele. Então, a primeira verdade inicial aqui para nós, dentro desse conselho que eu quero trazer para você nessa manhã: Deus não chama alguém para inicialmente explicar tudo. Deus chama alguém, ou Deus tem chamado você simplesmente para você caminhar com Ele, viver algo com Ele. Um caminho que tem um rumo, que muitas vezes a gente não tem ideia de onde isso vai nos levar. Mas a segunda verdade que esse texto aqui já mostra para nós: o nosso chamado, ele não é então um destino que está pronto. Alguém aqui já conhece todo esse caminho? A gente sabe aonde isso vai dar, né? É na presença dele, aleluia, né? É no céu, né? Ou a gente só tem destinos, né? Só temos 2 destinos. Então a gente sabe para onde a gente vai. Vamos ficar com o primeiro? Essa jornada, esses passos que nós vamos dando na nossa caminhada com Deus, eles vão sendo progressivos então. E essa jornada só se revela para quem aprende a se mover diante das placas, das direções, das coisas que Deus vai mostrando para nós. Porque existe uma dimensão do propósito de Deus que ela nunca será compreendida enquanto não for obedecida. Meu Deus, uma frase para nós postarmos no Instagram. Cadê a Júlia? Não, é a Jéssica hoje. Existe uma dimensão do propósito de Deus que nunca será compreendida enquanto não for obedecida, enquanto não nos movermos nessa direção. Vamos a alguns exemplos. O primeiro eu já falei, Abraão, a vida de Abraão, o chamado de Abraão, que Hebreus aqui começa falando sobre ele. É claro que vai falar o capítulo 11 de Hebreus a respeito dessas ações, desses movimentos que os heróis da fé eles fizeram. Mas no texto de Gênesis capítulo 12 conta essa história de Abraão. E fala que o seu chamado então começou em um movimento. Gênesis capítulo 12, 1, saia da sua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não deu detalhes, Deus levou ele a um passo de fé, mas note bem, um passo de fé, mas na direção certa. O primeiro passo do chamado não foi construir algo, foi um movimento simples, um movimento. O chamado primeiro começa então com um deslocamento nosso, amém? Um deslocamento nosso. Deslocamento para onde? Se nós ainda não sabemos qual o caminho do lugar aonde nós estamos parados, talvez numa vida comum de todo dia, acordar, comer, trabalhar, se distrair
e dormir de novo. Deus vai mexer com isso em nós. A minha experiência já pode confirmar isso. Deus vai mexer conosco, trazendo palavras em alguns momentos importantes das nossas vidas, quando nós estivermos tentados a estarmos parados, estacionados em alguns lugares da nossa estrada, da nossa vida. E esses lugares serão lugares onde o cotidiano está acontecendo de uma forma acelerada, e é incrível isso. A vida acontecendo, os filhos crescendo, você trabalhando, você progredindo, você fazendo cursos, você viajando, você experimentando coisas naturais, coisas espirituais, mas em alguns momentos, vivendo todas essas situações normais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa estrada, Deus pode nos chamar a atenção, dizendo que talvez tudo isso que está vivendo ainda não está levando você para o lugar que Deus, Ele tem proposto para Ele e para você estarem, viverem. Existe um deslocamento, então, que Deus, Ele vai sempre fazer conosco, ou melhor, provocar nas nossas vidas, para o lugar que Deus nos mostra como nosso, para nós vivermos algo com Ele e para Ele. Amém? Vivemos algo para Ele. Chamado de Deus não é para nós vivermos uma vida que nós viveríamos sem Ele. Senão, não teria um chamado. Se aqueles homens que foram conhecendo a Jesus pelo caminho, principalmente os discípulos que a gente conhece a vida deles de cor, a gente sabe o que deu com eles, e deu bom, né? Apesar deles eles morrerem pela fé. Deu bom? A gente conhece a história desses homens, mas eles não foram mais os mesmos, eles se deslocaram, eles se moveram, e às vezes nós não percebemos, mas nós estamos correndo esse risco por anos nas nossas vidas, o risco e a tentação de nós ficarmos parados, mesmo que a nossa vida esteja em movimento, mas o movimento, ele precisa ser outro, a partir de uma palavra de Deus, para nós darmos passos de fé. Tem outro exemplo aqui que é Josué. O seu chamado, ele exigiu não só um movimento. O chamado de Josué, que está em capítulo 3 de Josué, exigiu dele um envolvimento. Movimento e agora envolvimento. O texto, para você anotar, depois leia completa essa história, Josué capítulo 3, versículo 13. Assim que os pés dos sacerdotes tocarem as águas. Eu destaco apenas essa parte desse versículo. O contexto é a respeito do Rio Jordão, que ele não se abriu diante de Josué, diante do caminho que Deus estava mostrando para ele, que ele precisaria avançar. O Rio Jordão não se abriu apenas, entre aspas, apenas com a oração. Ele abriu depois de um posicionamento que ele teve a partir de uma direção que Deus trouxe para ele. Os sacerdotes dessa história não foram espectadores de um milagre, eles participaram dele. E isso precisa mudar na nossa lógica cristã, amém? Porque muitos querem o mover de Deus, mas não se movem. É uma coisa que, se a gente parar para pensar, não faria sentido nenhum nós buscarmos um mover de Deus nas nossas vidas e nós não acompanharmos, e nós não nos movemos para a direção que Deus vai mostrando para nós, para algumas coisas que são muito simples nas nossas vidas, mas Deus quer nos deslocar, nos tirar de lugares que talvez estão nos distraindo demais. Porque no reino de Deus a participação sempre vai preceder uma manifestação. Amém? A participação, a nossa reação, ela precede as manifestações de Deus. Os rios se abrindo, as coisas sendo criadas diante da nossa visão.
Mas existe um movimento. Uma outra história aqui, rapidamente, a história de Davi. O chamado de Davi, que se moveu, olha só, na direção de um conflito. 1 Samuel capítulo 17, também conta essa história. Versículo 48, destaca um pedacinho, diz assim, Davi correu na direção da batalha. Ele não correu da batalha, Davi correu na direção da batalha. Davi não foi empurrado para o seu chamado, ele correu em direção a um chamado. Ele correu, trocando em palavras mais fáceis, Davi, meu Deus, entra dois com a camisa do Flamengo aqui, meu Deus, né? É muita distração, né? Entra dois com a camisa do Flamengo, né? Meu Deus, parecia, né? Fiquei com medo. Dois, essas trombadinhas entrando na igreja. Estou brincando. O corintiano falando flamenguista, né? Perdão, continuo na humildade, né? Perdão. A gente vai ter ceia hoje, então vocês têm que me perdoar. Enquanto todos recuavam, Davi, ele avançava, só que ele avançava em direção a um conflito. Chamado não é uma ausência de conflito, um chamado, viver algo com Deus, não será sinônimo de nós termos ausência de conflito. Chamado é a direção certa, mesmo em meio a um conflito. Quando entendemos que estamos no caminho, quando nós estamos vivendo algo com Deus, nós também, assim como Davi, em alguns momentos não evitaremos gigantes. Nos posicionamos e nós encaramos de frente. Por quê? Simplesmente porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós estamos indo, correspondendo, nos movendo, nos envolvendo e não fugindo de batalhas, porque eu sei que existe um chamado de Deus para a minha vida, para eu viver algo incrível com Ele. Todos nós temos esse chamado, vivermos algo relevante com Ele. Mais um, Pedro, o chamado que exigiu dele sair de um lugar que era seguro. Mateus capítulo 14, versículo 29, diz assim, Pedro saiu do barco, só esse pedacinho. O barco aqui representa o lugar onde todos os outros discípulos eles estavam. Por mais que muita coisa estava acontecendo ali, tempestade se levantando e tudo mais, o barco ainda era o lugar mais seguro, e a gente sabe disso. Às vezes, o barco não é, enfim, um chão estável, onde nós podemos, enfim, ter uma garantia de segurança, mas e muitas vezes alguns lugares que nós estamos podem representar esses barcos, lugares pequenos, restritos, mas como ainda é o melhor lugar que eu conheço, eu não ouso sair deste lugar. E aqui esse barco representa isso também, um lugar seguro, estável, mas ao mesmo tempo era um lugar comum, onde todos estavam. Comum por quê? Porque Jesus não estava naquela hora naquele barco, ponto. Aquele barco naquela hora era um lugar comum, porque Jesus não estava ali. O chamado, normalmente, o nosso chamado, normalmente estará no lugar onde poucos têm a coragem de ir. E essa história de Pedro vivendo inicialmente os primeiros passos de um chamado com Deus atestam isso para nós. Pedro não andou sobre as águas porque ele teve uma fé perfeita. Ele andou porque ele deu um passo imperfeito. E esse a gente sabe dar também. Queria outros améns. 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 Amém, amém no plural é améns? É? Améns. Um passo imperfeito. Como que um passo imperfeito de alguém imperfeito pode ser tão importante? E essa é uma chave para nós.
Deus não responde à perfeição. Deus responde ao movimento nosso de fé, mesmo nós sendo tão imperfeitos. E aqui imperfeição a gente também conhece. Em todas essas histórias a gente vai chegar no movimento, no passo. O nosso chamado então vai sendo desvendado em cada passo que abre o próximo passo e cada obediência que vai iluminando o próximo passo. A nossa obediência, as coisas que Deus vai trazendo para nós, então vai iluminando o nosso caminho. E se nós não nos movermos, simplesmente nós não viveremos o nosso chamado. Então o nosso movimento, ele é uma condição sem volta para nós. Não temos uma outra alternativa. Como eu disse, dos meus 54 anos, tem muita história envolvida nos nossos passos de fé, porque nós estamos entendendo o nosso chamado. Nós, eu digo, a nossa casa, o nosso primeiro lugar ali de família, né, o nosso casamento. Nós estamos entendendo a nossa aventura com Ele, e sempre foi um movimento, um passo de fé iluminando o próximo passo de fé. E nós fomos nos movendo numa direção que Deus ia trazendo para nós. Nós fomos nos movendo, nós fomos nos envolvendo com aquilo que Deus foi mostrando que era o nosso chamado. Nós encaramos gigantes em alguns momentos, nós saímos de lugares seguros, e isso vai precisar acontecer conosco, para nós vivermos aquilo que vai valer a pena para nós no final. Guarda isso no teu coração, de um velhinho que está aqui repartindo com vocês. Amém? Nada mais vai valer a pena na sua vida se você não fizer alguns movimentos rumo à palavra de Deus, aquilo que Deus está te chamando, te atraindo para você viver, mesmo que você não saiba ainda o que, se seria um ministério, se seria qual esse chamado, mas uma aventura está embutida nisso. Existe uma proposta de Deus para você viver algo que você vai precisar se mover, que você vai precisar se envolver, que você vai precisar correr na mesma direção, que talvez vai ter um conflito ali na frente, mas você vai precisar aprender a correr, muitas vezes em direção aos próprios conflitos. Eu lembro quando nós éramos jovenzinho casal, né? E a gente estava numa conferência na igreja, e a gente estava com muita expectativa no nosso coração quanto ao nosso chamado, quanto àquilo que Deus teria para nós. A gente imaginava muitas coisas. Naquela época nós liderávamos jovens, grupos de jovens, células de jovens, enfim, estávamos envolvidos com isso, mas a gente sonhava com aquilo que Deus tinha para nós. A gente conhecia a nossa imperfeição, mas a gente não hesitava em dar passos imperfeitos. Então a gente tinha muita expectativa, porque a gente aprendeu a nós nos movimentarmos, a nós nos movermos. Então a gente tinha, confesso, muita expectativa naquele momento ali da nossa vida. Eu não lembro quantos anos a gente tinha. E a gente recebe uma palavra. Vem um homem de Deus ali na igreja, tipo pastor Getúlio, assim, sabe? E daí, falando pastor Getúlio, ontem a gente teve uma confra que eu quase chamei o pastor Getúlio, né? Meu Deus do céu, né? Ainda bem que eu tenho tudo registrado em vídeo e em algum momento vai servir. Cristo, estou de olho. O negócio é o seguinte, aquele homem de Deus veio e trouxe uma palavra para nós. E nós, com expectativa de qual seria o nosso chamado. E aquele homem começa a falar e traz um exemplo ali, eu acho que foi nessa palavra, de uma máquina de lavar roupa, e água quente, água fria, um processo, um negócio. E daí, um daqueles homens que estavam ali naquela conferência, também profeta de Deus, ele pega e fala que nós seríamos muito ricos. Como que é? Mas foi em outra conferência.
Mas não é mentira não, né? Tá. Minha preocupação é eu ter sonhado com isso. Ela, não, nunca aconteceu, né? Não, só foi em outra conferência. Dani Bonilha. E ele traz essa palavra para nós, que nós seríamos muito ricos. E talvez a maioria ficaria muito entusiasmado com uma palavra dessa. Porque quando acabou, eu não estou exagerando, quando acabou aquela reunião, um monte de gente veio conversar comigo, meio tipo, estamos juntos, né? Se precisar de algum sócio, porque foi uma palavra muito direta. O Fernandão estava lá, e a Ana, estavam lá, não é verdade? Aí, ó. Aí, é verdade, ó, tem 2 testemunhas aqui. 3, ó, meu Deus. E daí o pessoal chegou falando, tá, estamos juntos, que legal, não sei o quê. Nós não éramos pastores, enfim, estava atrás daquilo que Deus tinha para a nossa vida. E aquilo foi com tanta propriedade, tantos detalhes dessa riqueza, e meu Deus, e era ouro para lá, era ouro para cá, era um negócio de louco, né? E a hora que acabou, o pessoal vinha conversar tal, mas pensa numa frustração. Frustração. E daí, eu lembro que eu falei para algumas pessoas que estavam ali com a gente, pastores tal, que nos acompanhavam, não estou entendendo nada, né? Entendendo nada. O que eu estava buscando, o que eu achei que Deus ia falar para nós a respeito do nosso chamado, era a respeito de um ministério, de nós estarmos envolvidos com a obra de Deus, porque isso desde muito cedo começou a queimar no nosso coração, nós entendemos que existia esse chamado. E essa palavra veio na contramão. E eu não sei se você já teve uma frustração quando você ouviu alguma coisa, e aquela, na verdade, ela veio nessa contramão. Por quê? Porque a gente já tinha feito alguns movimentos nas nossas vidas, e ali já era um movimento que nós estávamos fazendo. A gente estava num momento já bom financeiro, a gente estava talvez no nosso melhor momento, né, que a gente já teve financeiramente. Eu tinha um Tempra na garagem. Quem é dessa época, um Tempra seminovo, verde, escuro, uma roda dourada, pensa. Não, era bonito. Era o tipo, né? Não, o tipo era outro carro, mas era assim, já estava lá e tinha um som, uma sonzeira no porta-malha, eu colocava moeda na frente, ligava o som, a moeda pulava, né? Estava no auge. Eu tinha um módulo de potência, Roadstar, ficava ali no porta-mala, meio porta-mala ficava com módulo de potência. Só que a gente não estava mais atrás disso. Não precisa contar os detalhes sórdidos, né? Depois o Sempra foi embora numa dívida, né? Mas a gente estava naquele momento, a gente não estava mais atrás disso. Não porque a gente já tinha experimentado a riqueza, longe disso, mas a gente não estava atrás. Porque alguns movimentos a gente já tinha feito, e nós não sabíamos de tudo, mas nós estávamos atrás de um movimento que para nós seria somente espiritual nas nossas vidas, fazer algo relevante para Deus. E daí você me pergunta, e a riqueza? Eu nem te conto, né? Nem te conto. Essa ainda não chegou. Mas, né, tem uma palavra aí, tem uma palavra, então estamos abertos ainda para as sociedades. Mas hoje eu peço um sinal. Se você quiser se associar antes da riqueza, teve um tempo que eu registrei uma patente, eu falei, bom, essa patente, meu Deus, né? E a patente foi pro ralo, não foi pro ralo, né? Tá por aí ainda. Existe um livro que fala sobre o chamado de Deus, esse livro chama O Chamado de Deus, e o autor ele mostra qual é o maior problema quando se fala de chamado. Ele mostra que o maior problema não é a falta de chamado, é a falta nossa, em alguns momentos, de resposta. Ele conclui que Deus continua chamando as pessoas, Deus continua chamando os discípulos, não só para estarem com Ele, mas para ainda assim viverem coisas com Ele. Deus continua nos chamando, mas o homem moderno, e talvez a gente possa entrar nessa modernidade, o homem moderno se acostumou a ouvir e não obedecer. Eu não sei quando isso começou, mas é uma prática.
você ouvir hoje e não obedecer. E Deus não parou de falar. O problema é que o homem vai ficando cada vez mais ocupado, distraído, conformado. Ocupado, distraído e conformado com o quê? Com o começo de tudo isso. Com a vida comum de todo dia. Acordar, comer, trabalhar, se distrair, dormir. Mas Deus ainda procura homens e mulheres disponíveis. Amém? O chamado de Deus não é para você fazer algo para Ele, é para você viver com Ele. É claro que custe o que custar. O maior risco nosso não é ter um chamado, não é não ter um chamado. O maior risco nosso não é não ter um chamado, é viver como se Deus nunca tivesse chamado você para viver algo com Ele. E esse livro ainda, ele conclui dizendo um outro ponto muito sensível quando nós falamos de chamados, que a intimidade, ela vem antes da utilidade, quando nós pensamos na nossa caminhada com Deus. Ele diz, Deus não está procurando pessoas úteis, Ele está procurando pessoas para viver algo com Ele que estão rendidas. E a utilidade nossa nesse caminho, em vivermos um chamado que Deus tem para as nossas vidas, será consequência da nossa intimidade. Amém? A utilidade nossa é consequência da nossa intimidade com Ele. Isso tudo leva a cada um de nós a uma pergunta inevitável. Qual é o meu chamado? E mais do que isso, o que eu tenho feito com aquilo que Deus já me mostrou? Muitos sabem o que Deus já falou, mas continuam adiando alguns passos. Mas repito, a vida está passando. Queria pedir para você ficar em pé. O chamado de Deus, toda vez que a Bíblia fala isso para nós, nunca é algo teórico, é servir. Chamado de Deus é isso, é servir, é se posicionar, é assumir responsabilidades espirituais. Isso é um chamado de Deus. Responder a um chamado de Deus significa morrer para o controle, morrer para a própria vontade. E é aqui que entra o desafio que não dá mais para nós adiarmos. Não dá mais para ficar esperando o momento perfeito, a condição ideal, a certeza completa. Mas pastor, eu creio que eu estou vivendo o meu chamado, eu estou trabalhando, estou cuidando da minha família, eu estou administrando tudo aquilo que Deus tem me dado. Mas existe algo muito importante aqui, quando nós estamos falando de um chamado de Deus, e grava isso no teu coração. Uma vida com Deus sempre terá o reino de Deus como centro. Sempre. Um chamado de Deus, a direção certa. Eu digo isso para vocês em nome de Jesus. A direção certa na tua vida sempre terá o reino de Deus no centro de todos os teus movimentos, ações, pensamentos, coração. Mesmo que o teu chamado esteja na tua profissão, mesmo que Deus te leve para influenciar pessoas no teu trabalho, a sua profissão nunca poderá ser o centro, nunca. Você não estará vivendo o seu chamado se aquilo que você está fazendo está te afastando desse caminho. Para o seu trabalho estar alinhado com o seu chamado, ele precisa ser uma plataforma para a sua missão com Jesus. Porque o nosso chamado, no final das contas, vai revelar uma missão que nós temos. E enquanto isso não fica claro, a vida continuará confusa, porque poderemos nos acostumar a viver para que é o meio,
aquilo que é o meio, aquilo que Deus proporcionou para nós, aquilo que Deus deu para nós, as portas que Ele abriu, e nós não vivermos para aquilo que é o propósito que Ele tem criado, então os meios para nós vivermos. O nosso chamado é o que define a nossa vida, ele é pessoal, ele é intransferível, é o que define e o que precisa definir então todas as nossas decisões, é o que define então para onde nós estamos indo. E se o meu chamado tem o reino de Deus no centro, então ele vai carregar essa visão que o reino de Deus ele traz para nós. O nosso chamado, quando ele está alinhado com aquilo que é perfeito e central de Deus no seu reino, o nosso chamado estará envolvido com também nós levarmos as boas novas, aproximarmos pessoas de Jesus. Esse é o nosso real chamado. Nós não fugiremos, porque existe apenas um caminho. Jesus, ele se revela como o único caminho, e o único caminho que ele trilhou na sua vida e levou todo mundo e continua nos levando, é um caminho onde aponta o Pai, onde aponta o coração do Pai, a obra que Ele fez por cada um de nós, a salvação que nós temos nele, uma existência que está proposta para nós, para todos nós, ainda pecadores, mesmo dando passos imperfeitos. Esse é o caminho, e se nós estamos atrás de um chamado para as nossas vidas, entender esse chamado, deixa eu esclarecer isso para você de uma vez por todas. O teu chamado com Deus é andar com Ele e ir para a mesma direção que Ele está indo, que Ele continua indo, e Ele quer te levar como um grande privilégio, é um privilégio que nós temos, caminharmos com Jesus e chegarmos no mesmo lugar que muitos homens e mulheres de Deus já chegaram. E eu vejo que essa é uma manhã de decisão, que eu aconselho você a levar com muita seriedade. Todas as coisas que hoje você está fazendo precisam ser colocadas diante do Senhor, para que você não se distancie nenhum passo a mais daquilo que é o perfeito dele para a tua vida. Eu creio que Deus está nos chamando nessa manhã, para nós voltarmos a nos mover nessa direção. Deus está nos chamando de volta ao nosso chamado. Primeiro, voltarmos a Jesus e a sua missão, voltarmos a pregar as boas novas, voltarmos a falar de Jesus para as pessoas, voltarmos a cuidar das pessoas, voltarmos a discipular pessoas, voltarmos a nos envolver com o seu reino, voltarmos a ter disponibilidade no nosso coração, abrir nossas casas, se esse for o caso, para reuniões de avivamento, reuniões de Jesus, reuniões onde o Senhor ele será apresentado, abrimos o nosso negócio, a nossa empresa para Jesus, ou seja, Deus está esclarecendo isso para nós, todos nós temos um chamado, e quanto antes nós nos movermos na direção certa, antes nós teremos essa paz que carregam aqueles que estão andando para a direção certa, custe o que custar. Amém? Mude algumas coisas, se for necessário, mude algumas coisas. Eu não tenho mais tempo, mas nós fizemos algumas decisões que foram na direção de um conflito, na direção de uma luta, onde a gente naturalmente sempre vai para uma direção, a gente foge de lutas, a gente foge de problemas, a gente tomou algumas decisões que a gente teria problemas financeiros, mas a gente sabia que era um caminho que Deus estava nos mostrando, por decisões de fé, passos de fé. Tome decisões, toma uma decisão hoje, daquilo que você sabe que está te afastando do Senhor, que está te levando para um lugar oposto àquilo que o Senhor já mostrou para você, que é dele. Se Deus está chamando para você, que existe um chamado, comece a se envolver com esse chamado ministerial. Se Deus está chamando, mostrando para você que você precisa liderar pessoas, se envolver com essa casa ainda mais. Você sabe, nós somos pequenos, nós somos uma igreja pequena ainda. Nós temos lugar para todo mundo servir. Muita coisa para fazer neste lugar. Nós temos muitos sonhos, muitos projetos, mas a igreja são pessoas. Se envolve, se envolve, se envolve. O meu tempo é para o meu trabalho, está errado.
Se você está vivendo somente para o teu trabalho, para o teu estudo, para as tuas decisões, é a direção oposta àquilo que Deus está mostrando para você. Continue trabalhando, continue estudando, seja o melhor, se destaque, mas traga Jesus para essa história. Não dê mais passos na sua vida contrário àquilo que Deus está mostrando para você, que você não pode ficar fora. Deus tem um chamado para a tua vida e Ele está te chamando hoje. E eu sei que nós não temos tempo, mas eu queria chamar todos aqueles que têm menos de 20 anos para vir aqui à frente. Que eu queria orar com você a respeito das próximas decisões, os próximos passos que você vai dar na tua vida. O que você vai fazer, o que você vai estudar, os amigos, aquilo que você vai assistir, as suas decisões. Todas essas importam. Todas essas importam e vão fazer uma grande... Vem aqui bem pertinho aqui. Todos que têm menos de 20 anos. Queria chamar os líderes que estão aqui para vir orar com eles. Amém? Igreja, comece a orar, levanta a sua voz nesse momento. Agora nós vamos orar por eles, pelos próximos passos que eles darão. Eles estão em um momento que você sabe, você que já teve 20 anos para baixo, quantas decisões são tomadas nessa hora. Nós vamos orar para que Deus traga sabedoria, para que cada decisão, cada passo agora seja totalmente inspirado pelo Espírito Santo, a direção certa, o lugar certo, aquilo até mesmo que está, Deus, nos corações, agora nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, para que o Teu Espírito Santo traga um discernimento agora quanto às próximas decisões, os próximos passos, as próximas escolhas. Deus, agora nós clamamos, Pai, para que exista uma correção na rota. Deus, se existe direção agora que está oposta, Pai, chamados que estão aqui, que são grandes, Deus, que envolvem multidões, que envolvem, Pai, o Teu nome sendo conhecido. Pai, se coisas estão agora, Pai, indo para uma outra direção, nós cancelamos agora este caminho, nós colocamos uma placa agora de sinalização na frente de cada um desses jovens, para que eles enxerguem o Teu chamado, Deus, agora, Pai, com luz brilhando, Deus, iluminado nas suas frentes, para que eles o quanto antes, Senhor, escapem de rotas de colisão, de rotas que estão levando, que estão distanciando daquilo que é perfeito Teu para as suas vidas. Senhor, nós chamamos agora, Pai, nós chamamos a Tua direção para a vida de cada um desses jovens, Senhor, para cada um desses jovens, Senhor. Fica com os teus olhos fechados, você que não está aqui à frente agora, e levante as suas mãos diante da presença de Jesus que está neste lugar, nos mostrando que Ele está nos revelando algo importante para as nossas vidas hoje. E agora, enquanto você ouvir essa adoração que vai subir neste lugar, é o teu momento aí com Deus, porque você sabe que essa história é tua, é a tua história, é a tua caminhada, é o teu chamado, é a tua aventura com Deus, são as coisas que você está fazendo. Talvez é uma hora onde simplesmente você não sabe o que, mas você vai precisar pelo menos dar um passo que é imperfeito, é um passo apenas de fé agora, dizendo: Deus, eu quero me mover, Pai, do lugar que eu estou, talvez distraído, talvez parado. Deus, eu quero me mover naquilo que é o Teu chamado, a Tua direção para a minha vida. Enquanto você ouve essa música, ora sobre isso. Todos vocês que estão aí nos seus lugares, ora sobre isso. Vocês jovens que já receberam uma oração, podem voltar aos seus lugares. Todos que estão aqui agora, olhos fechados, tenha um momento com Deus, onde você vai dizer isso para Ele: Deus, eu quero que o Senhor corrija a minha rota, porque eu quero caminhar, Deus, eu quero avançar, Pai, avançar naquilo que é o Teu caminho, o Teu chamado para a minha vida, Senhor. Ora sobre isso agora, ninguém vai orar com você, é você com Deus nesse momento. Aleluia, aleluia, Jesus.